Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e esse é o canal A Tribo de Dan. Neste canal, nós temos um programa chamado A Classe dos Professores, que nós estudamos a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos da Bíblia que a Igreja Adventista produz e a cada 3 meses muda a temática que é estudada. Nos últimos 3 meses, começando a partir de janeiro, então janeiro, fevereiro e março de 2026, nós estamos estudando os livros de Filipenses e Colossenses, duas cartas escritas por Paulo enquanto estava em prisão. E na última semana nós estudamos o capítulo 2 de Colossenses e nós temos aí a semana número 10, a semana número 11, 12 e 13 para finalizarmos o livro de Colossenses. O capítulo de Colossenses, de capítulo 2 de Colossenses, é um capítulo muito importante que você precisa estudar e entender ele profundamente. Ele é um capítulo que tem alguns textos, alguns versos que são bem complicados e que, se não forem bem trabalhados, você pode chegar a um entendimento difícil sobre o Evangelho, mas também ele é um capítulo que fala sobre a divindade de Jesus Cristo e como essa divindade é completa e plena em Jesus. Então, preste muita atenção nesse estudo, porque eu tenho certeza que ele será de grande proveito para você. Nós vamos começar, portanto, com o primeiro verso aqui, e o tema que foi discutido essa semana, semana número 10, então, na verdade, é a semana 10, aí falta a 11, a 12 e a 13, né? Contando com a dessa semana, número 10. Então, o verso 1 desse capítulo, capítulo 2 de Colossenses, está escrito assim, vamos ler do 1 ao 7. Quero que saibam que quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e a plena convicção do conhecimento para o entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Esse primeiro texto, ele já apresenta aqui qual é o objetivo de Paulo ao escrever. Ele quer que nós sejamos fortalecidos em Cristo e estejamos em Cristo e que sejamos em Cristo Jesus, nós sejamos levados a um desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque a vida cristã ela tem algumas fases. Tem a fase da conversão, e mesmo que você tenha nascido numa família cristã, uma hora você passa a seguir o Evangelho porque você se convence, ou que o Espírito te convence, que o Evangelho é o melhor para a sua vida e é o único caminho para a salvação. Esse momento acontece de diferentes formas para as pessoas diferentes em diferentes momentos da vida de cada um. Não existe uma idade específica em que as pessoas são convertidas, não existe uma forma específica que as pessoas são convertidas, sempre tem ali momentos e fases diferentes que o Espírito leva a pessoa à conversão. Agora, você, ao se converter, e a ideia da conversão é uma virada, né? Você se vira para Jesus, você estava virado numa direção contrária de Cristo. E agora, com a conversão, você se vira para Jesus, você se vira para frente de Jesus. Essa é a ideia de conversão, mudança de direção. Só que você pode virar para Jesus e ficar parado.
O dia a dia da vida cristã é a ideia de a santificação. O que é a santificação? Não é necessariamente se tornar sem pecados, mas é uma pessoa que dia a dia caminha em direção a Cristo. Então não só fui virado para Cristo, mas eu agora caminho para Cristo. Eu caminho em direção a Cristo Jesus. Por isso que nós estávamos em Cristo, e por isso também que nós fomos em Cristo, nós devemos permanecer nele. Então não só fomos levados a Cristo, mas devemos permanecer em Cristo Jesus. Tudo isso faz parte da questão do cristão. E o cristão também, ele tem elementos que no dia a dia, na vida, eles são válidos, mas existem elementos que não são válidos para a salvação. Então, tem elementos que eu lido com minha família, com o meu trabalho, e que são elementos que não são errados, funcionam para o dia a dia, mas não funcionam para a salvação. Um deles nós vamos ver até o final desse estudo de hoje, né? No verso 8, 9 e 10, nós temos aqui, acho que a parte que pelo menos eu considero a mais importante desse texto, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Rudimentos quer dizer princípios do mundo, e não segundo Cristo. E isso aqui nós estamos falando da salvação. A salvação não vem de acordo com o parâmetro do mundo. A salvação não vem de acordo com o parâmetro do mundo. A salvação vem de acordo com aquilo que Cristo Jesus estabeleceu como parâmetro para a salvação. Aliás, o mistério que ele falou no verso 4, se eu não estou enganado, o mistério que ele está falando sobre esse mistério da salvação. Nós entendemos que somos salvos por Cristo Jesus, nós entendemos muitos aspectos da salvação, mas nós não entendemos todos os aspectos da salvação. Alguns aspectos da salvação são mistérios para nós, que nós levaremos à eternidade, analisando, pesquisando, entendendo esses aspectos da salvação, o de tão ampla e profunda que é a salvação. No verso 9 ele fala assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse é o verso para mostrar o que é a divindade de Cristo. Jesus, ele não é 50% Deus. Não, ele é 100% Deus. Toda a plenitude da divindade. Tudo o que o Pai é, Jesus também é. Porque se toda a plenitude da divindade está em Cristo, nada do que é divino não está. Então, se a eternidade é uma coisa divina, Jesus tem a eternidade. E se ele tem a eternidade, ele não foi criado. Porque só algo não eterno pode ser criado. O eterno não pode ser criado. O eterno, ele ele existe. E o próprio Jesus disse, né? Ele falou ali em João capítulo 8, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Jesus ele tem o aspecto da eternidade nele, porque ele tem toda a plenitude da divindade. Jesus, ele tem todas as características da divindade que o Pai tem. O Pai é onisciente, Jesus é onisciente. O Pai é onipresente, Jesus é onipresente. O Pai é onipotente, Jesus é onipotente. Jesus tem presciência, assim como o Pai tem presciência. Tanto é que Jesus fala assim, no João capítulo 14, quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Jesus, ele é Deus, e o Deus que encarnou. É o Deus que assumiu a encarnação, a natureza humana, e viveu entre nós. Né? Então, ele é 100% Deus. Não deixe que ninguém diminua o que Cristo é. Ele não é nada menos do que Deus. Se falou, ele é menos do que Deus, ele é menos do que Deus, a pessoa está falando contrário ao que a Bíblia apresenta. Jesus tem toda a plenitude da divindade. Esse verso é espetacular. E no verso 11 ele continua, nele também vocês foram criados
não com as suas circunstâncias feitas por mãos humanas, não com uma circuncisão, desculpa, feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, Jesus, ele nos criou, nos fez, não a partir de ação humana, mas a partir de uma ação divina. E aí aqui a gente tem dois aspectos, né? Nós fomos, de fato, como humanidade, criados por Cristo, mas nós fomos restaurados por Cristo, agora numa segunda criação, podemos dizer assim, no momento da nossa conversão. Então, o que nos faz de Jesus não é aquilo que homens podem fazer, mas, e aí ele fala circuncisão da carne, mas aquilo que Cristo pode fazer. E a gente vai lembrar essa questão da circuncisão, a gente vai levar essa questão da circuncisão, porque ela faz parte do entendimento dos versos seguintes. Olha no verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aqui é uma questão de um novo surgimento. Nós éramos do mundo porque nascemos no mundo. No batismo nós morremos para o mundo e renascemos para Cristo. Agora a nossa cidadania não é mais terrestre, a nossa cidadania é celestial. Nós não vivemos mais os costumes da terra, nem os valores da terra, mas nós vivemos os costumes celestiais e os valores do céu. Então ele está colocando essas questões aqui. E quando vocês foram mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Verso 13. Verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual os quais nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Esses verbos são importantíssimos, a forma como eles são colocados. Porque, olha só, se o que foi removido e cravado na cruz foram as ordenanças, não poderia ter sido escrito no singular. Ou seja, não poderia ser removido e cravado na cruz na forma singular. Teria que ser no plural. Removendo-as e cravando-as na cruz. Ou seja, ali aí seria uma referência às ordenanças. Mas o que ele está falando aqui? Que foi removido uma coisa no singular e cravado uma coisa no singular na cruz. O que foi removido e cravado na cruz no singular? O escrito de dívida. O escrito de dívida foi removido e cravado na cruz. É isso. Então, o que é o escrito de dívida? O escrito de dívida diz que a humanidade tem uma dívida com Deus e com o universo. Uma dívida que nós contraímos por causa do pecado. E essa dívida foi cravada na cruz, foi removida e cravada na cruz. Que dívida é essa? Que escrito de dívida é esse? O salário do pecado é a morte. Ou seja, nós pagaríamos essa dívida quando morrêssemos, quando deixássemos de existir. Mas Deus pagou essa dívida no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, na cruz. Então ele cancela e remove o escrito de dívida. Isso não quer dizer que foi cancelado as leis e as ordenanças no sentido de que elas não precisam ou não devam ser seguidas. Isso só quer dizer que aqueles que aceitaram que Cristo pague a dívida no seu lugar, apesar da sua má conduta e do seu pecado, pelo preço que Cristo pagou na cruz, essas pessoas serão salvas. E há uma coisa que aqueles que querem cancelar a lei, dizendo que a lei não é mais válida, que não deve ser seguida, é taxar aqueles que querem que a lei, aqueles que acham que a lei deve ser seguida e observada,
taxá-los como se quisesse alcançar a salvação através de obras. Não, a salvação nunca será alcançada através de obras. A salvação sempre será através da graça de Cristo e alcançada através da fé. Agora, as obras, elas não necessariamente devam ser contrárias à lei de Deus, ou possam ser contrárias à lei de Deus indiscriminadamente, indistintamente, porque nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, de fato, não somos. Mas as nossas obras evidenciam a salvação de Cristo em nós. Então, é um processo inverso. Eu não cumpro a lei para ser salvo, mas eu cumpro a lei porque eu fui salvo. E eu entendi que em resposta à minha salvação, talvez as pessoas tenham entendido diferente, né? Mas eu entendi que a resposta à minha salvação é seguir a lei de Deus, o máximo que eu puder. Talvez eu não consiga seguir em tudo, mas o máximo que eu puder, eu devo seguir. Por quê? Porque é a minha resposta à salvação. E aí ele continua, verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, do dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e de culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprimido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Então, o que ele está colocando aqui? Aqui ele está colocando os parâmetros do que é a salvação. Se a gente viu nos versos anteriores que ele falou sobre circuncisão. Naquela época, houve uma grande discussão, na época de Paulo, de Pedro, Tiago, irmão de Jesus, houve uma grande discussão se o cristão, para ser cristão, primeiro deveria se tornar judeu. Porque existiam duas formas da pessoa se tornar judeu. A primeira era ela nascer de uma família judaica, e por isso, por etnia, ele era um judeu. A segunda era, apesar de não ter nascido numa família judaica, ele poderia adotar a crença e os costumes judaicos para si, inclusive a circuncisão. Então, por isso que a discussão gira em torno da circuncisão, porque a circuncisão era o sinal na carne de que ele tinha adotado os costumes judaicos e tinha adotado a crença judaica. O que acontece? Essa discussão, então, o cristão, para ser cristão, antes ele tem que ser judeu? E a conclusão que foi chegada em Atos capítulo 15 é não, o cristão não precisa se tornar judeu para ser cristão. Isso resolveu esse problema, mas criou um outro que se verificou nas discussões de Paulo e em algumas discussões ainda no livro de Atos. O outro problema é que aqueles cristãos que tinham sido circuncidados porque antes eram judeus ou porque se tornaram judeus em algum momento, esses cristãos se achavam superiores aos outros. E aqui Paulo está sendo taxativo. O que nos nivela não são os costumes, não são as regras judaicas que são seguidas, mas o que nos nivela é Cristo. Ou seja, não existe superioridade porque um foi circuncidado, porque o outro não foi circuncidado e tudo mais, né? Essa discussão também envolveu, e aqui a gente pode falar sobre a questão da carne que é mencionada ali, né? Porque o que vocês comem ou deixam de comer, né? Não, por causa de comida e bebida. A discussão de comida e bebida nunca foi, em nenhum lugar do Novo Testamento, foi sobre Levítico 11. A discussão de comida e bebida sempre foi sobre comidas sacrificadas a ídolos.
E Paulo tinha um bom entendimento sobre isso. Atos capítulo 15 fala que a gente não deve comer comida sacrificada a ídolo, e Paulo esclarece, você não deve comer. Paulo esclarece em 1 Coríntios capítulo 10, em Romanos também ele vai falar sobre o assunto. Você não deve comer se você souber que é. Por isso, não fica procurando saber. E ele tem um motivo para isso, é um motivo econômico. Carne sacrificada a ídolo normalmente era mais barato, a comunidade cristã era mais pobre, era mais fácil comprar essa carne. Só que aí o cristão chegava e perguntava, né? Essa carne aqui está mais barata porque ela foi sacrificada a ídolo? Então, essa pergunta fazia com que o cristão não comprasse, se caso ela tivesse sido sacrificada a ídolo. Então, Paulo fala assim: se você não souber que foi sacrificada a ídolo, come sem peso na consciência. Não vai ficar perguntando se foi sacrificada a ídolo ou não. Só compra o que você consegue. Agora, se alguém te avisar, aí você não compra. Então, Paulo tinha essa compreensão a respeito dessa ordenança de Atos 15, que ela deve ser seguida, mas só se você souber que a carne foi sacrificada a ídolo. Tá bom? Se você não souber, não precisava ficar ali na sua consciência. Será que foi? Será que não foi? Você não precisava se preocupar com isso. Então, toda essa discussão de comida que Paulo leva não tem a ver com Levítico 11. Em nenhum momento ele cancela Levítico 11, até porque em nenhum momento ele discute Levítico 11. Como é que eu vou cancelar algo que eu não estou discutindo? Ele está discutindo carnes sacrificadas aí. Ele não está discutindo Levítico 11. E Levítico 11 não fala de carne sacrificada aí. Mas, enfim, a gente vai compreendendo essas coisas mais para frente. Aí. E aqui ele está falando sobre os costumes que alguns estavam seguindo e que eles se achavam superiores a outros porque estavam seguindo esses tais costumes. É apenas isso. Apenas isso. Então, assim, você não é superior a outros porque você está seguindo determinados costumes. O outro não é superior a você porque você não está seguindo determinados costumes. Né? E ele fala das sombras. E a gente sabe que muitos elementos, principalmente os relacionados ao templo, e aí aqui a gente pode então até pensar que tudo isso que Paulo está falando, esses sábados que ele está falando, essas festas que ele está falando, essas coisas, lua nova e tal, que ele está falando, são todas as coisas ligadas ao templo. Essas coisas ligadas ao templo, e no templo não tinha sacrifício de carnes imundas e tudo mais, né? Essas coisas que ele está falando aí, são que ele fala que são sombras, porque a gente sabe que todo o ritual do templo era sombra de Cristo e se cumpre em Cristo, ou seja, nós ainda seguimos a lei do templo, só que nós seguimos a lei do templo em Cristo Jesus. O nosso sacrifício é Jesus Cristo. Nós não precisamos, já que o sacrifício perfeito foi feito, nós não precisamos de sacrifícios imperfeitos. O sacrifício perfeito é Jesus Cristo. Nós não seguimos e esses sacrifícios imperfeitos eram sombras do que é perfeito em Cristo. Pensando assim, nós podemos entender que as festas, as luas novas e os sábados ali referidos são ligados ao templo. E por que eu falo isso? Porque o sábado semanal não era ligado ao templo. O sábado semanal não era uma coisa que existia em função do templo. Os feriados, sim. E aí os sábados, porque sábado significa descanso. Então, os feriados que são descansos, mas não necessariamente no sétimo dia, esses eram feriados, eram descansos ligados ao templo. Mas o sábado semanal não. O sábado semanal ele era ligado à criação, que é a justificativa, inclusive em Êxodo capítulo 20. Ele é ligado à criação. E a criação não tinha tempo, na criação não tinha nem pecado. Então, o sábado semanal não parece ser esse sábado que é sombra dos sábados aqui colocado. Ok? Enfim, então tem esses dois tipos de sábado que a gente precisa ter entender e diferenciá-los muito bem. Quais sábados, que tipo de sábado a Bíblia está falando? Que você tem os sábados feriados e você tem o sábado semanal.
que é o sétimo dia. E nem sempre que a Bíblia fala sábados, ela está se referindo ao sábado, sétimo dia, mas pode estar se referindo ao sábado feriado. E o feriado, ele é uma questão ligada ao tempo, que Paulo faz essa ligação com o tempo quando ele fala que essas coisas são sombras de Cristo. Bom, muito bem. Então, aqui os últimos versos para a gente concluir e perceber que a nossa avaliação do texto tem que ser muito mais profunda do que simplesmente uma leitura como se eu estivesse lendo um jornal ou um livro de contos, né, de história. Não história da nossa história, mas histórias inventadas, né, fábulas e tudo mais. Olha só o que ele fala no verso 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, é porque vocês morreram, né? Porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria e promovem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E aqui, assim, não que Paulo esteja rebatendo diretamente o estoicismo, né? Mas talvez aqui a gente possa até achar que existe algum valor no controle absoluto do corpo, dos desejos e das vontades. É claro que é importante não sermos submetidos aos nossos instintos e emoções. Por quê? Porque nós somos seres humanos. O que diferencia o ser humano dos animais é que o ser humano tem controle sobre, não o controle sobre o instinto no sentido do instinto vir. O instinto vem, mas a reação que você tem quando o instinto vem, você controla. Os outros animais não. Se o instinto do animal é pular, ele vai pular. Se o instinto do animal é comer, ele vai comer. O ser humano ele tem controle, ele sente fome, mas fala: não, ainda não está na hora, daqui 2 horas eu como. O ser humano não se rende aos instintos. E isso é importante, isso nos faz humanos. Isso nos faz humanos. O controle sobre a reação ao instinto. É isso que nos faz humanos. Agora, o que ele tem colocado aqui é que, apesar, se você tiver controle absoluto sobre os seus instintos, você é controlado absolutamente naquilo que você vai comer, você é controlado absolutamente sobre quando alguém te provoca, você é controlado absolutamente quando você leva uma fechada no trânsito e não reage com nervosismo, xingando, esbravejando, tentando brigar com a outra pessoa. Você é controlado absolutamente. Isso não te garante a salvação. O ponto é esse. Isso não te garante a salvação. Essas coisas são boas. Eu tenho que ter controle sobre o que eu como. Eu tenho que ter controle sobre a raiva. Eu tenho que ter controle sobre as paixões. Eu tenho que ter controle. Mas isso não me salva. Isso pode me dar uma vida melhor, mas isso não me salva. E é isso que Paulo está falando. Você ficar submetido a isso, achando que isso vai te salvar, não vai te salvar. Você se submete a isso porque é o melhor para a sua vida, mas não porque vai te salvar. É o ponto de Paulo aqui. A salvação não decorre dessas coisas. A salvação não vem dessas coisas. Não vem desses princípios do mundo. Por exemplo, a própria Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, ela apresenta uma questão de mérito no trabalho. E para o trabalho, o mérito, e é esse exemplo que eu falei que ia trazer lá no início da nossa conversa. O trabalho, ele dá valor ao mérito. E a Bíblia diz, com relação ao trabalho, que você tem que buscar o mérito. O trabalhador é digno do seu salário. Isso quer dizer que quem trabalha também não é digno de salário.
o mérito é apresentado na questão do trabalho na Bíblia. Mas a Bíblia não transporta esse valor de mérito para para a salvação. A salvação não vem por méritos nossos. Então, assim, quando a Bíblia fala de mérito e ela está falando de trabalho, o princípio do mérito vale para o trabalho, mas não vale para a salvação. E algumas pessoas tentam transportar um princípio que a própria Bíblia coloca, mas numa área da nossa vida, e tentam transportar para a salvação, onde esse princípio não é válido. E aqui é o que eu estou tentando apresentar para você. O controle sobre o que a gente come é muito válido para a nossa vida. Mas o controle que a gente sobre o que a gente come não é válido para a salvação. O controle sobre as nossas paixões, inclinações, são muito válidos para a nossa vida. E, aliás, Paulo fala sobre isso quando ele fala que a gente morreu para o mundo e fomos ressuscitados em Cristo. Isso quer dizer que a gente não pode ceder às nossas inclinações. Mas não ceder às minhas inclinações, não ceder às minhas paixões, não ceder às minhas vontades, não me garante a salvação. Porque não é este o valor que é usado para avaliar a salvação. O valor que é usado para avaliar a salvação é Cristo Jesus. Isso não quer dizer que, porque Cristo é o valor utilizado para a salvação, que eu não vou controlar o que eu como, que eu não vou controlar a minha raiva, que eu não vou controlar as minhas paixões. Tudo isso eu tenho que controlar. Só que não para a salvação. Eu controlo porque é o meu dever como ser humano fazer. Então, a lei não é cancelada porque a salvação ela vem de Cristo. A lei ela ainda é válida, mas ela não me salva. A lei eu tenho que seguir porque agora eu sou do céu, não para chegar ao céu. Eu já sou de lá. E é por isso que eu sigo. Então, aqui é a diferença que as pessoas têm que fazer, têm que ter dessas questões. E quando Paulo está trabalhando essas questões, ele está trabalhando nesse sentido. Ele não está cancelando nada. Ele só está colocando as coisas no seu devido lugar. É como se a salvação fosse uma grande estante. As obras estão num lugar e a graça está em outro. Eu não posso pegar as obras e colocar no lugar da graça. Não posso. As obras só estão lá para me mostrar que eu preciso da graça. Eu preciso da graça, porque pelas obras eu não vou. Então eu preciso da graça. Mas eu ainda, uma vez que eu alcancei a graça, eu ainda vou praticar as obras. Não para alcançar a graça, mas porque a graça me alcançou. Então que a gente tenha uma vida cristã sóbria, no sentido de que entendemos que somos salvos pela graça e o valor que o ser humano tem é o valor do sangue de Cristo na cruz, não pelas obras que esse ser humano pratica, mas entendendo também que as obras elas são importantes para a nossa vida e a gente tem que praticá-las não para ser salvo, mas porque já somos salvos em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.